Existe uma hierarquia, conhecida como hierarquia Astar, que é a hierarquia da instrução. Então, ainda que a instrução, a luz, possa nos chegar por intermédio de todos os raios, por intermédio de todas as escolas internas, por intermédio de todas as consciências que nos estimulam nesse caminho da instrução, existe uma hierarquia específica que é nominada no ensinamento como hierarquia Astar. Isto é assim porque na Terra o ensinamento nos chega por intermédio do Sol. O Sol, sendo o regente do sistema solar, ele traz para a Terra esta linha do ensinamento. E nesta comunicação entre o Sol e a Terra, existe um núcleo de consciência que, ocultamente, é relacionado ao planeta Vênus. Então, o ensinamento nos chega por graus. Do Sol, ele passa pelo espelho de Vênus, é projetado para a Terra e é recebido na Terra por espelhos específicos ou por antenas específicas, por núcleos que podem captar esses impulsos do ensinamento e projetá-lo para toda a esfera planetária. E o Sol, por sua vez, recebe de fontes mais altas, recebe de fontes mais elevadas. E Sírius é para o Sol isto que Vênus é para a Terra. O Sol tem aquele núcleo que o acompanha, que transmite para ele os impulsos de fontes ainda maiores. Então, o relacionamento nosso com toda a vida cósmica, no que diz respeito à evolução, no que diz respeito à instrução, chega por esse grande portal que é o Sol, e ao mesmo tempo o Sol recebe de Sírius, que é uma estrela regente desse sistema solar. Dentro da vida cósmica, os núcleos de consciência se relacionam por conjunturas. É sempre uma consciência maior que se exprime por intermédio de uma conjuntura de núcleos. Então, o nosso sistema solar, ele também não está sozinho. Ele se relaciona com toda a vida cósmica dentro de um grupo de sistemas solares. E esse grupo de sistemas solares, por sua vez, é parte de outros grupos que são transformadores maiores. Então, esta hierarquia Astar, ela é para nós um canal desta luz de Sírius. Então, ela é chamada hierarquia da instrução. Enquanto nós, como seres internos, podemos nos relacionar com várias energias de raio, podemos nos relacionar com diferentes entidades, com diferentes hierarquias, essa hierarquia Astar permanece como um canal direto desta luz de Sírius, que vai impregnando na aura do planeta Terra um certo impulso específico da instrução. Quando nós falamos de instrução nesse sentido, nós não estamos nos referindo a um ensinamento expresso ou a uma fórmula, a um preceito, mas é um processo que acontece dentro do nosso ser. A instrução nos toca, imprime em nós, acende em nós certos padrões, certas partículas que vão nos possibilitar estar em contato com a fonte interna de maneira mais direta. Então, quando nós vamos sendo instruídos, nós vamos sendo ajudados a dar o passo seguinte que nós temos que dar. Então, a instrução atua de maneira diferente em cada um de nós. Ainda que esta energia, que é cósmica, possa permear toda a esfera planetária, possa permear um grupo e descer sobre aquele grupo, impregnar aquele grupo,
cada membro do grupo vai ser tocado de uma maneira diferente, porque a instrução vai tocar cada núcleo do ser, vai tocar cada corpo, cada ser, de uma maneira específica, porque essa energia, que é a luz interna, ela vai acender em nós aquelas partículas, aqueles padrões que correspondem ao nosso passo seguinte. Então, um indivíduo que seja ainda muito instintivo, ao ser tocado pela instrução, ele será ajudado a se organizar emocionalmente. Se o indivíduo é emocional, ele vai ser ajudado a se organizar mentalmente e começar a integrar essa mente que vai amadurecendo com o emocional e com o físico. Se o indivíduo já tem a mente formada num certo sentido, ele vai ser ajudado a despertar na alma, que é o núcleo seguinte. Então é sempre um passo acima, é sempre um passo seguinte que esta instrução nos conduz. Se nós já estamos com a alma ativa, com a alma desperta, nós vamos sendo estimulados a despertar no corpo de luz, depois na mônada, depois no regente e acima do regente em toda a trajetória cósmica do nosso ser. Então, esse passo seguinte é o passo de cada um de nós, e ele é colocado em nós como estímulo, como padrão, como possibilidade de trilhar este caminho pela instrução. Então, esta luz da instrução não só nos chama ao passo seguinte, mas ela nos dá os elementos para nós darmos esse passo. Enquanto essa instrução lida com o nosso material terrestre, ela faz isso por intermédio da alma. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a nossa alma é o nosso primeiro instrutor. Quando nós vamos sendo chamados e finalmente respondemos, é a alma que vai estar nos instruindo, porque no seu próprio nível ela já está desperta num certo grau para o seu instrutor, e aquela instrução que a alma vai recebendo vai ajudando que ela nos estimule neste caminho da instrução. Então, ao responder a esse chamado da alma, nós vamos estar diante daquilo que são os elementos que temos que transformar em nós. Todo o estímulo, toda a inspiração, todo o toque da alma nessa fase é no sentido de nos ajudar a nos transformar. Então a alma não vai nos enviar uma situação externa, não vai nos enviar um sonho, uma inspiração, uma intuição para nos confirmar naquilo que nós já temos, mesmo que seja positivo. Aquilo que foi adquirido, aquilo já é um legado do nosso ser, aquilo já está, vamos para o passo seguinte. E é nesse sentido, deste caminhar, que a alma vai inicialmente nos estimulando. Então vai nos mostrar os pontos negativos, os pontos que devem ser transformados, como nós devemos ingressar nesse processo de purificação, nesse processo de transformação dos corpos, nesse processo de formação de uma personalidade que possa ser iluminada pela alma. Então é um processo de transformação bastante ativo, na proporção que nós vamos aderindo a ele. E essa luz de Sírius, essa luz da hierarquia Astar, essa luz chega até nós por intermédio de uma linha de seres, de uma linha de consciências. Quando esta hierarquia Astar permeia a esfera de consciência terrestre, ela vai impregnar a aura terrestre por intermédio dos espelhos dos centros planetários. Nós temos Mistitlan como centro regente, Mistitlan, Erques e Aurora como os 3 centros maiores, e Mirnajá, Iberá, Lis Fátima e Anuteia compondo este desenho
compondo essa estrutura interna de 7 centros. Existem outros centros que não são revelados a nós, que não têm a tarefa neste ciclo de estar em contato direto com a humanidade, mas que fazem parte de uma estrutura interna da vida planetária. Mas esses 7 centros lidam conosco diretamente, lidam com o nosso ser, nos diferentes níveis do nosso ser. E Mirnaja, especialmente, em relação à humanidade, tem a tarefa de reunir essas energias e de transmiti-las. Então, nesta época, Mirnaja trabalha muito diretamente com esta energia da instrução, porque nós estamos vivendo um momento na Terra em que esta luz de Sírius está sendo acesa, em que a instrução está sendo projetada nos espelhos internos do nosso ser e a cura está promovendo uma possibilidade dos nossos corpos receberem esses padrões. Aí nós vemos como que a cura trabalha intimamente relacionada à instrução, enquanto nós estamos sendo instruídos na superfície da Terra. Enquanto a instrução, por meio dos espelhos internos, se imprime no nosso ser como padrão que vai sendo ativado, que vai sendo aceso, aquilo que deve ser vivido por nós, a cura vai moldando os nossos corpos, a cura vai possibilitando que os nossos corpos possam espelhar esses padrões. Então, para nós respondermos à instrução, para nós sermos tocados por esta luz de Sírius e para que nós possamos irradiar esta luz de Sírius aqui na vida externa, a cura é fundamental. A cura vai possibilitar que isso aconteça em cada nível do nosso ser. Essa hierarquia Astar é uma hierarquia que transmite a energia do segundo raio cósmico. Então, quando nós falamos de instrução, para nós aqui na Terra, nós estamos nos referindo a um processo de união. É um processo de integração, de unificação com esta energia potentíssima do segundo raio cósmico, que se projeta de Sírius no Sol, de Sol em Vênus, de Vênus na Terra. Então, esta energia de amor, sabedoria, ou esta energia crística, é a energia que nos instrui, é a energia que nos conduz neste processo de união, que é um processo de união interno e que, na medida que vai acontecendo dentro de nós, vai nos colocando unidos, vai nos colocando integrados dentro desta vida única. Então, como vida grupal, como vida planetária, como vida solar, como vida cósmica e ainda mais além. Então, precisa que nós estejamos dispostos externamente a ingressar nessa senda da união. É o que nós chamamos, no ensinamento, de processo iniciático. Nós vamos trilhando muitos caminhos enquanto estamos perdidos neste labirinto da vida terrestre. Vamos caminhando na escuridão, vamos caminhando por trilhas que não estavam no desenho do nosso ser para nós, não estavam no nosso destino. Então nós passamos encarnações vagando pela escuridão da vida terrestre. E isso faz parte de um aprendizado para nós lidarmos com certas forças, nós aprendermos a construir dentro desta escuridão da vida terrestre e nós aprendermos a encontrar a luz dentro desta escuridão, porque a luz está aí, mas está velada, está oculta. Então, neste aprendizado longo, assim como foi até hoje, nós temos a tarefa de encontrar a luz. E nós estivemos sempre sendo acompanhados pela luz, ainda que não soubéssemos.
Então, mesmo quando nós estamos totalmente perdidos, quando nós estamos confundidos, quando nós não sabemos onde estamos, nem para onde devemos ir, ali a luz está presente. Ela sempre está presente. Nós é que não conseguimos nos comunicar com ela. Nós não a percebemos trazendo as situações, trazendo os estímulos para nós sairmos desta situação, nós sairmos deste labirinto. E é na medida que, pelas experiências e pelo sofrimento, pela repetição de experiências e pelo sofrimento novamente, nós vamos deixando de repetir certos padrões e vamos nos depurando neste processo, que a luz que esteve sempre presente vai se tornando mais perceptível. Nós, como instrumentos, vamos gradualmente nos ajustando a este padrão interno, e a própria alma vai aprendendo a nos instruir, porque a alma evolui. Então, quando a alma vai conseguindo transmitir para nós aquela luz que existe dentro dela e que vai sendo transmitida para ela em cada nível pelos instrutores internos, nós vamos, então, estando mais aptos a perceber essa luz que esteve sempre presente. Então, quando nós chegamos nesse ponto que a alma já está mais ativa internamente e mais ativa no relacionamento com os níveis humanos, nós já começamos a entrar numa outra escola. Nós já não precisamos trilhar a escola que trilhamos até então, do sofrimento e da construção na ignorância. Nós já podemos ser inspirados, podemos receber uma intuição, podemos receber a indicação internamente daquilo que devemos fazer. E a alma é esse nosso primeiro instrutor, é o espelho que recebe a instrução de níveis mais altos e transmite para nós. Então, se nós já podemos perceber que nós temos uma alma dentro de nós e que essa alma tem um espírito dentro de si e que esse espírito tem um núcleo ainda mais interno, que é o regente, e que esse regente faz parte de uma linha de luz, de uma hierarquia de luz que recebe esta luz de Sírios e que Sírios recebe essa luz de níveis mais altos. E é na medida que essa luz vai se projetando em cada núcleo, em cada ser, nesse circuito, e quando essa luz de Sírios chega na nossa alma, e da nossa alma se projeta na mente, se projeta no emocional, se projeta no etérico, se projeta no físico, e que nós respondemos a este toque de Sírios, plasmando, construindo, tornando esta luz de Sírios parte de nós, que essa luz vai encontrar o caminho de retorno. Porque essa luz, na medida que ela se projeta, ela se espelha na esfera terrestre, se espelha em nós, nos nossos corpos, se espelha no corpo etérico, e aquilo deve se expandir. Em cada espelho que essa luz de Sírios é projetada, ela é dinamizada, ela é retransmitida para o nível seguinte, para o núcleo seguinte do ser, para o nível de consciência, e ela deve retornar. Esse circuito é um circuito contínuo. Então essa luz não vem para nós, não vem para a alma em si. Ela se projeta na alma e acende a alma, torna a alma mais irradiante, torna a alma mais comunicativa, aumenta na alma a capacidade dela se unir àquilo que está acima dela e dela transmitir para aquilo que está abaixo essa luz. Então, quando nós recebemos essa instrução, nós vamos sendo formados, vamos sendo instruídos no sentido de nós estarmos mais aptos a nos unir à nossa alma
e de nós nos unirmos à essência das coisas, porque na vida externa nós vamos ter que, com esta luz que recebemos, estimular nos outros, nos seres, nas situações, na vida mineral, na vida vegetal, na vida animal, na vida dévica, angélica, aquela luz que está oculta. Então, quando nós entramos nessa senda da instrução, ou em outras palavras, na medida que a linhagem dos instrutores, que a linhagem da instrução vai sendo despertada em nós por essa luz de Sírius, esta linhagem é esta capacidade de nós sermos instruídos e de nós nos tornarmos instrutores, de nós recebermos do alto, de respondermos transmitindo uma luz. Na medida que esta linhagem da instrução vai despertando em nós, nós vamos entrando em contato com esta luz que estava aprisionada, oculta, velada, que não era percebida. Então, aparentemente, é uma escuridão, aparentemente é um caos, é uma desordem, é uma enfermidade generalizada. Mas isso é externamente. Isto é no cenário externo, é no teatro da vida externa, porque isso está em processo de formação. A Terra não é um planeta sagrado ainda, a Terra não é um planeta iniciado. Então a Terra está moldando a sua vida externa. Se nós víssemos um artista que pega argila para fazer uma escultura, aquele artista, se é um verdadeiro artista, ele tem dentro de si aquela ideia perfeita do que deve ser moldado. Então, ele foi instruído no sentido do que ele deve construir naquela imagem, naquela escultura. Então, aquilo não partiu dele, veio do alto e foi transmitido para ele. Então, ele vai trabalhando a argila, tirando da argila tudo aquilo que não é aquele padrão. Ele vai transformando aquela argila bruta, imperfeita, ele vai purificando aquilo, ele vai lavando aquilo, ele vai moldando aquilo, dando a consistência correta, a forma correta, para se aproximar daquele padrão. Então a Terra está sendo moldada. Não podemos esperar de nós e da vida externa a perfeição. Não é o momento ainda. Nós estamos num processo de sermos moldados, de sermos construídos. Mas a luz de Sírius, por intermédio da hierarquia Astar, por intermédio do Sol, de Vênus, por intermédio dos espelhos dos centros planetários, por intermédio da hierarquia Uki nos espelhos de Mirnajá, por intermédio da hierarquia Uma, por intermédio dos espelhos de Erques, dos espelhos de Mistitlã, por intermédio dos espelhos de todos os centros que atuam em diferentes conjunturas, nós estamos recebendo o estímulo exato que nós precisamos para perceber em nós esse padrão. Nós somos esse barro, nós somos essa argila, os nossos corpos são parte disso, mas nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo construídos por este ser planetário, por essa linha de luz que vem do cosmos até nós e que deve passar por nós e ir para a vida animal, para a vida vegetal, para a vida mineral. Então esta corrente da instrução deve encontrar o seu retorno para a origem de onde ela veio. Essa instrução, esta luz de Sírius, quando se projeta na Terra, ela não para aqui. Ela deve ascender o espelho terrestre e retornar para Vênus, retornar para o Sol, retornar para Sírius e de Sírius para as fraternidades internas e para a fonte única de onde tudo proveio. E essa instrução é este processo de união. Para nós, a instrução é a integração, é a nossa unificação nesta energia de união. Então, na Terra, na hierarquia, existe aquele
núcleo, que é o instrutor do mundo. Então, ainda que toda a hierarquia, todos os raios se relacionem com a instrução e sejam canais da instrução, existe um núcleo específico que é conhecido como instrutor do mundo, que recebe este veio, essa energia diretamente e irradia essa energia para a Terra. E este instrutor do mundo é para nós o transformador dessa energia de amor cósmica, essa energia de amor-sabedoria, ou energia crística, como também é chamada. E em diferentes épocas, esse instrutor do mundo teve representantes na superfície da Terra, representantes com diferentes graus de voltagem, seres crísticos que estavam na Terra encarnados para trazer até o plano físico etérico esta energia. Esta é a tarefa de um instrutor encarnado. É ele encarnado poder transmitir como espelho, num grau de perfeição maior, esta energia, esse impulso. Então é na medida que esses canais vão descendo e encarnam essas consciências que são instrutores, que em diferentes épocas estiveram presentes na superfície da Terra, alguns caminharam entre nós, outros estiveram nas altas cordilheiras, mas estiveram encarnados. Por que encarnados? Por intermédio dos próprios corpos, estavam transmitindo para toda a esfera planetária aquele impulso. No nível humano, porque estavam encarnados num corpo humano. Então isso era construído na consciência da humanidade, no corpo da humanidade, porque um corpo humano recebeu a energia crística num grau de perfeição muito maior do que o grau de toda a humanidade. Então, o corpo físico da humanidade, o corpo etérico da humanidade, o corpo astral, o corpo mental, estava sendo formado por intermédio dessas consciências extraplanetárias que tomavam o corpo físico aqui e entravam nesta escola do sacrifício, que é a escola terrestre. Então, a instrução ia impregnando o corpo da humanidade e impregnando a esfera planetária, não só de cima para baixo, por esse processo contínuo de irradiação, por intermédio dos centros planetários, mas também por dentro do corpo da humanidade, moldando na humanidade esta possibilidade de sermos instruídos, essa possibilidade de nós amarmos. Então isso veio sendo construído ao longo das épocas, pela instrução. E isto se reflete também como ensinamento, se reflete como aprendizado de leis, porque na medida que esta luz de Sírius se imprime em nós, nós vamos nos tornando capazes de lidar com as leis do nível onde estamos. Então nós vamos passando a gradualmente nos tornar instrutores, na medida que nós vamos tendo aprendizado dentro das leis daquele nível. Então nós só passamos para o nível seguinte na medida que nós aprendemos as leis desse nível, nos formamos nas leis desse nível e nos tornamos instrutores aí, ou seja, nós passamos para as leis do nível acima, então já podemos instruir aqui. Se temos o curso intermediário, talvez possamos ser instrutores para o curso iniciante ou para a preparação do curso iniciante. Se já estamos num curso mais avançado, já podemos talvez ser instrutores ou apoiar a instrução naquele nível intermediário ou no nível inicial. Então é uma corrente. Nós fazemos parte dessa corrente. Mas ser instrutores não é aqui fora, na vida externa, nós nos colocarmos para corrigir as pessoas, achando que já sabemos tudo. Isso é orgulho mental.
nós pensarmos que já sabemos alguma coisa e que vamos educar uma pessoa, que vamos ensinar alguém, isto se chama orgulho. Então, tanto pensar que estamos muito aquém, que não servimos para nada, quanto achar que somos o máximo